Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas, satisfação, estamos aqui. Boa tarde, Selenita, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Espero que também esteja bem com você e com os demais que estão dividindo espaço com a gente. Maravilha, estamos ótimos. Boa tarde, João Marcelo, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo, tudo uma maravilha, graças a Deus. Muito bem. E nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, onde nós estamos estudando o livro E a Vida Continua, de André Luiz. Tavares, depois vai colocar aquele nosso vídeo, né, Tavares, que fala sobre o nosso projeto, o projeto Sopa Solidária, que estamos convidando amigos para sermos parceiros. E através dessa parceria nós conseguimos recursos para que o Lar Bezerra de Menezes, para crianças de 0 a 12 anos, possa então vir a funcionar. Agora o que nós precisamos é apenas, então, somente da parte dos móveis. Então, você que deseja, que está na sua mente, aquela vontade sincera de ajudar outras crianças que estão em estado de vulnerabilidade e por alguma razão ainda não conseguiu, não viu o jeito, entre em contato conosco e com certeza você verá o seu desejo sendo atendido, materializado. Dessa maneira, estudando essas obras que nos estimulam a alma a fazermos o melhor por nós e pelo outro, nós vamos então convidar... Oi, Tavares. Boa tarde. Antes de você convidar para a prece, eu queria passar um vídeo para você me explicar direitinho, tintim por tintim. O Projeto Sopa Solidária atua em diversas ações, como a doação de sopa, alimentos e roupas. E agora estamos tentando alcançar mais uma, a construção do Lar Bezerra de Menezes, que irá beneficiar a comunidade e acolher crianças de 0 a 12 anos. Você tem o poder da mudança. Ajude ao mundo a se tornar um pouquinho melhor. Doe para o Projeto Sopa Solidária. Ok, Tavares. Muito obrigada. Então, como nós estávamos falando, vamos convidar o nosso querido João Marcelo para proferir a nossa prece inicial. Fique à vontade, João Marcelo, por favor. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, mais uma vez. Queremos agradecer a oportunidade, Pai, de estudar a Tua palavra e de invocar que todas as energias positivas dos nossos espíritos de luz. E que essa energia de aprendizado, essa energia de crescimento, de lei do progresso, ela não fique não só aqui, mas a todos os irmãos que estão na live nos ouvindo, e aos nossos familiares, amigos, aqueles irmãos que idealizaram esse programa. Que assim seja e assim será. Assim seja. E assim será. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu tomei um susto aqui, meu Deus do céu. Com o cachorro.
Não, porque eu achei que o microfone estava desligado, e na verdade não estava desligado. Eu vou te confessar, é o gato que ele adentra e faz coisas que não deve. Mas enfim, vamos lá. Bom, nós Vamos sim. estamos aqui no capítulo. Que capítulo é esse? Capítulo 13. 13 tarefas Tarefas novas. novas, falando sobre essa relação, essa convivência de Fantine e Evelina Serpa. Então, elas estão agora indo conversar com o nosso irmão Cláudio. Novas tarefas eles estão assumindo. Só um minutinho. Só um minutinho. Sim, então vamos lá. Prosseguindo com a nossa leitura, nós estamos aqui nesse ponto, quando pergunta assim: e por que Deus permite? Observe a pergunta que ele faz. E por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem? Inquiriu Ernesto, num rasgo de lógica humana. Ah, meu irmão, obtemperou o irmão Cláudio. Sempre que indagamos de nossos maiores, por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal? A resposta invariável é que o Criador exige que sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução. Vou parar aqui um minutinho para a gente observar o seguinte. Olha só, ele pergunta por que Deus permite. E aí Cláudio vai dizer, sempre que indagamos os maiores, quer dizer, os superiores a eles, nesse sentido, o Pai nos deixa absolutamente livres. E isso, para um pai deixar um filho livre, é porque ele confia nesse filho. Você concorda, Selenita? Agora eu tenho que pensar muito. Ele confia, ele dá o voto de confiança, na esperança, na expectativa que nós saibamos nos portar diante das dúvidas, diante dos caminhos que se dividem. E foi assim sempre, né? A simbologia do catolicismo com o casal Adão e Eva mostra bem isso. Deus deixou tudo ali disponível, porém ele apontou qual caminho, qual atitude não seria bem vista e deixou as pessoas livres. Então é uma simbologia que eu acho que traduz o que essa declaração aqui do irmão Cláudio. Deus nos mostra todos os caminhos. Agora ele deixa que pela nossa evolução, pelo nosso temperamento, isto é, nosso livre-arbítrio, a gente faça a escolha. O caminho do bem está bem aqui à nossa frente. Existem os desvios, e a gente tem essa opção de ir para o desvio e depois colher dessa semeadura. Ok. E você, João Marcelo, o que você nos diz? Muito interessante, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu queria muito falar, meus irmãos, aqui, a vocês, e a gente refletir um pouco. Há dias atrás, na Igreja Católica, foi o dia de São Francisco de Assis, e a gente celebrou esse irmão, e como está aqui nessa passagem, e trazendo a mesma... assim, o que me impactou quando eu li iniciei e fazendo uma retrospectiva para todos os irmãos que talvez não viram e vejam o nosso início e das nossas discussões desse capítulo, eles procuram, eles têm uma vontade tremenda de seguir o caminho e pedem para servir nesse processo de caridade, nesse processo de uma nova atividade onde ele vai poder ajudar novos irmãos. Então perceba que eles que se colocam à disposição. E aí, trazendo o caso de Francisco de Assis, era um homem rico, era um homem que tinha tudo,
E ele tem aquela descoberta depois de ser preso na guerra, depois de passar, depois de ficar doente, depois daquela coisa, ele tem essa descoberta interna. Então, é um pouco do que você fala aqui, que essa evolução, esse caminho, ele é algo muito pessoal. E, infelizmente, a gente precisa escolher essa avenida de estrelas, ou como ele diz, ou uma vereda de lamas. E aí o nosso Francisco, por exemplo, que é uma referência para mim, eu acredito que para muitos, a maneira com que ele colocou a vida dele, ele tinha uma verdadeira, vamos dizer, um caminho de lamas antes. E aí depois que ele se pega, era um homem mundano, cheio de vicissitudes, e ele resolve fazer aquele caminho tão bonito de servir, de ser serviço. Então, isso que eu tenho a dizer, como nossos protagonistas da história, nesse momento, eles se colocam à disposição. É muito bonito. E quanto à pergunta que eu fiz, Eu achei que eu tinha respondido. hein, João Marcelo? Observe o texto. Vamos para o texto. Vamos. Ele disse o seguinte, que quando ele pergunta aos maiores, aqueles que são superiores a ele, com relação Sim. a esses espíritos que ainda insistem em colocar sua inteligência, em permitir que a sua inteligência seja corrompida com o mal, aí ele vai dizer assim, a resposta é sempre parecida. É invariável, é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho da evolução. O Nós livre-arbítrio. dissemos assim, nós falamos assim, observe que ele nos deixa livre para esse processo evolutivo, significa dizer que ele confia, esse pai confia em nós, que somos os seus filhos. Aí nós Sim. perguntamos, concorda com isso, Selenita? Ela trouxe um comentário, querendo dizer que não totalmente. Aí eu pergunto, você, João Marcelo, você concorda, você acredita nessa Totalmente. confiança que o pai dá para nós? Totalmente. Totalmente. Totalmente, 100%. Muito bem, muito bem. Agora percebam, uma outra questão também importante a ser elaborada. Observe, esse pai, na sua inteligência suprema, um amor incondicional pela humanidade, que ele pede a Jesus Cristo nas esferas crísticas, uma evolução extraordinária, que nos escapa a percepção, para que ele passe séculos diminuindo esse processo evolutivo, diminuindo esse tom vibratório, para então conseguir encarnar no planeta Terra. Ele confia em nós. Ele sabe que nós somos capazes. Aí eu pergunto, querido João Marcelo, e como é que está o relacionamento da humanidade para com esse pai? Oh. Meu irmão, as coisas não andam muito boas, não. Infelizmente, a gente ainda precisa amadurecer muito. Com certeza. É um caminho que a gente vem evoluindo em muitas áreas. A gente pega pessoas que antigamente, né, uma sociedade onde a gente estava andando de camelo e estava no caminho das pedras, e hoje a gente pega uma inteligência artificial, uma tecnologia, mas a pessoa moralmente se comporta como um homem das cavernas. Então a gente teve uma evolução tecnológica como sociedade em vários aspectos, mas infelizmente nesse relacionamento com Cristo, esse relacionamento espiritual, infelizmente a gente não, mais uma vez eu volto, a gente não teve essa escolha que São Francisco teve, a gente não teve essa escolha que outros irmãos que vieram, que tiveram aqui as missões deles, que tentaram colocar o nosso próprio Jesus, nosso mestre, entre outros irmãos, Chico Xavier, entre outros, mas a gente não ainda nós como sociedade estamos ainda galgando melhorias, mas ainda tá longe. Então, a gente percebe o seguinte, bom, você, Selenita, me diga aí, diante do nosso questionamento, o que é que você pensa?
Eu penso assim, que Deus nos conhece como criaturas falhas. Somos falhos, sim. Nós precisamos percorrer longo caminho para irmos nos sendo burilados, irmos nos emancipando. Ele tem plena consciência disso. Então, por isso eu lhe disse que Deus nos coloca diante da verdade, nos coloca diante do bem e do mal e aguarda para ver a nossa reação diante de cada obstáculo, de cada barreira. Não, isso não é confiar de que nós vamos fazer tudo certinho. Ele espera, ele deseja, ele gostaria, mas ele sabe que ainda somos seres em desenvolvimento, que ainda estamos longe desse grau em que o Pai confie inteiramente na gente. Ainda Olha, somos espíritos muito amadores. observe, Selenita. O Pai sabe de todas essas coisas, mas ele ainda assim confia em nós. O que precisa restabelecer, nossos amigos internautas que nos escutam agora ou mais tarde, então boa noite para você, um bom dia e boa tarde. O que o Pai aguarda é que nós tenhamos a coragem de restabelecer esse relacionamento com Ele, essa intimidade com o Pai. Porque Ele Exatamente. acredita no seu filho, mas esse filho precisa se reaproximar, precisa reconquistar essa amizade Perfeito. com o Pai. Notemos que todo instante o Cristo dizia: o meu Pai que estás nos céus. Eu voltarei ao meu Pai, ao nosso Pai, ao vosso Pai. Ele sempre tinha esse cuidado. Se nós observarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai lá ver. Sempre, Jesus disse: nosso Pai, o vosso Pai, sempre tem isso nas Escrituras. Então, há uma confiança do divino, do supremo para conosco. Mas nós precisamos reconstruir esse caminho. Isso de forma urgente. Tanto é que ele vai dizer aqui, ó, que melhor lhes pareça, quer dizer, ele nos deixa livre para nortear os caminhos que melhor que nos dá mais conforto. Quer dizer, não importa. Você pode ir para o candomblé, você pode ir para a Umbanda, você pode ir para o Espiritismo, você pode ir para a Igreja Católica. Não importa o caminho que você escolha, ele sabe que você vai chegar lá. Percebe? E ele nos dá essa dimensão, esse raciocínio lógico para então fazermos essas escolhas. E prossegue Cláudio dizendo: Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Ele não quer interferir. Observe, ele não quer interferir, e a gente observa muitas vezes alguns pais, digamos assim, alguns pais que têm um comportamento possessivo com os filhos. Isso é danoso. Mas também tem aqueles pais que são livres demais. Também é danoso. O que precisa ser feito é o controle. No sim, sim, o não, não. Ter o controle do sim, ter o controle do não. Percebe? É essa orientação. É esse chamar reflexivo, chamar atenção, que nesse instante o nosso querido André Luiz nos faz diante dessa leitura. Creiam, a outra questão importante. O pai, ele diz, eles querem que tenham a vossa própria individualidade. E muitas vezes, os pais encarnados, aqueles tutores, Marcelo, porque você é pai, Marcelo? João Marcelo? Sim, sim, sim. Você tem quantos filhos? De sangue, 2. De coração, tenho mais 2. E estou encomendando Perfeito. mais um. Ótimo. Então, são 5 filhos. Você tem 5 filhos. Observe, você tem 5 filhos e, muitas vezes, na condição de pai, não permite que o filho desenvolva a sua individualidade, isto é, que ele crie, que ele entenda desde cedo a ter noção de dinheiro. Por exemplo, se você gastou tanto, se você quer comprar tanto, olha, seu dinheiro só tem esse tanto. Ter essa noção para que ele desenvolva a sua individualidade. O pai deixa, o pai supremo, ele deixa. Agora, o que precisa os pais entenderem é que
esse ser que está sobre a sua responsabilidade não precisa ser não, 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 não. Sim, 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 sim. Precisa haver um equilíbrio. E nesse equilíbrio é que a criatura se desenvolve. Creiam nele como possam. Olha que lindo. Isso aqui é lindo, gente. Lindo demais. Creiam nele como possam. Conserve as inclinações e gostos mais concetâneos, ou seja, com o seu modo de ser. Aqueles que lhes são mais pertinentes, aqueles que lhes dão mais satisfação. Trabalhem como e quanto desejem. E habilitem onde quiserem. Habitem onde quiserem. Somente exige. Agora veja, Selenita e João Marcelo e os nossos internautas. Somente exige. E exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Desejamos ouvir o comentário de vocês, fique à vontade. Pois é, eu acho que a gente está percorrendo na mesma argumentação. Exatamente. A cada um será dado segundo as suas obras. Deus deixa as pessoas livres, porque ele entende que se ele determina, ele nos tira o livre-arbítrio. Então, nem seríamos pessoas diferentes, seríamos todos iguais, porque Deus ia dizer a todos, você tem que fazer assim, e aí todos fariam da mesma forma, não haveria evolução, porque não haveria transgressão, e não haveria individualidade. Então, cada um vai construindo o seu caminho. O norte é o mesmo, para todos o norte, mas a forma de chegar lá, ela difere de acordo com a individualidade de cada ser. João Marcelo. É a lei da semeadura, tão falada, tão comentada. É uma lei que ela é uma lei natural, uma lei divina, e ela é uma lei que o Pai nos coloca, e a gente visualiza isso em inúmeros evangelhos, como a parábola dos talentos, entre outras questões, que a gente vê que aquilo que Deus nos dá, essa oportunidade, a gente deve aproveitar. E aí existe essa pedagogia divina que Deus tem, que Deus dá, que é a pedagogia da dor, né? E se a gente tiver, através da dor, esse processo de despertar, a gente tem, logo depois da dor, uma luz e algo muito grandioso depois. E aí essa verdade, ela vem de uma maneira muito construtiva logo após esse momento de dor. Então, realmente, Deus dá aquele segundo as suas obras. Então, aquele que tiver condições, ele vai dar um desafio maior para, com certeza, nesse desafio, ele possa crescer, ele possa... Então, por exemplo, para nós espíritas, os médiuns, eles vêm com um desafio maior. Ser médium, às vezes a pessoa pensa que o médium, ele tem algumas regalias, pelo contrário. O médium, ele passa por situações desafiadoras. Absolutamente. E aí esses desafios aceleram também o processo evolutivo dele. Então ele pede, e às vezes é concedido isso, mas muitos são os irmãos que também fraquejam. Se a gente lê os Mensageiros da Luz, livro de André Luiz também, a gente percebe isso, quanto os irmãos acabam fraquejando, mesmo recebendo tal benefício segundo as obras dele, segundo os merecimentos dele. Quando ele fala assim, e exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada, a cada um será dado segundo as suas obras. Aí nós vamos perguntar aos nossos internautas, e a João Marcelo e Selenita, quais são as obras que nós estamos construindo, Selenita? Qual é o legado que você deixará a este planeta quando retornar para casa, a nossa casa real? Que obras são essas que vocês estão fazendo?
os nossos internautas que escutam, respondam, depois mandem sua mensagem. E agora nós vamos ouvir nossa querida Selenita e depois João Marcelo. Pode falar, Selenita. Então, eu diria que a fé individualizada, porém a solidariedade, a benevolência, a compaixão, a amizade fraterna, o combate ao egoísmo, essa é a nossa luta diária. Estamos diariamente, dizendo entre aspas, perseguindo uma forma de viver que contemple o que eu acabei de citar aqui agora. Não é nenhuma obra digna de um monumento, mas é o trabalho da formiguinha e do sabiá que estava de gotinha em gotinha, indo lá dando a contribuição dele para apagar o incêndio na floresta. Então, é muito pouco, mas esse pouco é edificante, é humilde, pequeno, porém honesto e edificante. É o legado que eu tenho para deixar. João Marcelo. Veja só, o ponto da obra, o que a gente visualiza na nossa doutrina espírita, é a gente visualizar, em resumo, a nossa vitória na Terra se traduz em ter deixado o mundo um pouco melhor. Sendo assim, a gente está aqui para exercer uma lei do progresso. Cabe a gente, amanhã, ser melhor do que hoje. Hoje, ser melhor do que ontem. Então, a gente exercer isso, e isso através de, como o Selenita comentou, com obras, trabalhos úteis, não só para si, mas para uma sociedade, amar o próximo, obras de fé, de reforma íntima, visualizando aqueles pontos que você pode melhorar, aceitar, contribuir, se elevar, pontos fortes, pontos fracos, que você tem, que você pode estar trabalhando através desse autoconhecimento que a reforma íntima nos proporciona. É isso que eu posso contribuir. Muito bem, muito bem. Quais as obras que estamos construindo? A construção dessa autotransformação é o foco, é o propósito pelo qual nós estamos reencarnados. É o trabalho interior. Porque quando nós nos transformamos, nós identificamos que precisamos ir ao encontro do outro para dar aquilo que ele precisa, aquilo que nós gostaríamos de receber, nós damos para ele, que ele tem uma necessidade maior. Isso é uma obra. No momento que nós paramos por alguns segundos e fazemos uma prece por alguém, ou estabelecemos um momento, todos os domingos, ou toda segunda, ou toda terça, escolhe um dia, aquele dia é o dia do meu evangelho, é o dia que eu vou estar orando pelas pessoas. Eu estou construindo também uma obra. E ao construir, estamos também sedimentando, criando bases para a construção de nossa casa no mundo da verdade. Essas são as obras. Quando o pai se refere, quando ele vem trazer cada um segundo a sua obra, porque normalmente as pessoas só pensam, a gente gosta muito de ressaltar isso, em obras grandiosas, não tão somente isso, mas principalmente quando você trouxe com propriedade, João Marcelo. Fico feliz pela sua colocação, Selenita também, quando você expandiu um pouco mais no capítulo do autoconhecimento, da autotransformação, dessa mudança interior. Muito bem, muito bem. Esse é um trabalho que a humanidade precisa despertar. Então, vamos seguir aqui. Por favor, João Marcelo, você segue com a leitura? Claro. Todos receberemos nas leis da vida o que fizemos, pelo que fizermos. Pelo que fizermos, quanto fizermos e quando fizermos. Observa o que faz, Cláudio. Ele vai dizer, de quanto fizermos, pelo que fizermos, como fizermos e como. Pelo que, quanto e como. São 3 aspectos. Você está fazendo com qualidade? Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora? Ele já traz a ideia da qualidade. Então, ele já diz, que qualidade você está fazendo isso? O que foi que você fez
quanto e como foi que você fez isso. Quer dizer, não é nada por acaso, não é feito de qualquer. Ah, porque essa sopa eu vou dar lá para os meninos lá do quilombola, vai fazer de qualquer jeito, sem gosto. Sem... Não é assim, não, queridinho. Ô, queridinha. Se você, nesse momento, se disponibilizou para fazer um alimento para doar, faça com qualidade. Porque o próprio texto nos fala, e o Cristo de Nazaré. O Cristo de Deus, ele já nos falou dessa qualidade antes. Quando, a época que eu fazia faculdade, se falava muito de qualidade na administração, de qualidade na contabilidade, de modo geral, se falava muito sobre isso. Eu disse, olha, Jesus há mais de 2 mil já vinha falando sobre isso. E está aqui André Luiz ressaltando essa questão através de Cláudio. O que você está fazendo? Como, quanto e o que faz? Quer falar, João Marcelo? Fica à vontade. Não, na verdade não. Assim, o que eu posso destacar aqui é que, como você mesmo ressaltou, e se a gente analisar, é exatamente o que você deu um exemplo muito interessante. Às vezes, você pega, por exemplo, situações que as pessoas fazem uma caridade, às vezes para se amostrar, principalmente hoje nesse mundo de influências, de tudo. E aí é aquela pergunta, pelo que fizermos, né? Por que você fez? Né? Quando fez? Como fez? E aí você respondeu, deu o exemplo de como fez isso. Ou seja, você fez a sopa, ok, mas como é que você fez isso? Fez de qualquer jeito? Fez? Então a gente teve agora a questão lá do Rio Grande do Sul, que as pessoas estavam botando roupa suja na hora de doar, roupa furada, ou seja, as pessoas estavam naquela situação. Então, como é que você fez isso? De que forma? Que cuidado foi que você teve nessa ação, nessa sua obra? E a gente está, lógico, dando ações tangíveis, mas a gente pode também dar exemplos de ações intangíveis, como o próprio escutar, o próprio rezar. E como é que você está fazendo isso, né? Pelo que você está fazendo isso? Às vezes as pessoas fazem por motivos muito fúteis, eu estou rezando para passar no concurso, para conseguir um emprego. Pô, é isso que você tem que rezar? Não, você tem que rezar para que você tenha resistência, resiliência para passar, que Deus lhe dê paciência. Então, às vezes, até o pelo que você está fazendo aquela ação intangível, que às vezes não é palpável, também entra na mesma análise. Então, foi muito salutar. Você, Selenita? Eu achei muito importante a gente abordar esse aspecto, que realmente as pessoas tinham, por hábito, né, achar que doar o dinheiro para uma instituição religiosa, ainda hoje, doar o dinheiro para uma instituição religiosa, com isso elas estão comprando o seu pedaço, entre aspas, no céu, isto é, estão comprando a simpatia de Deus, e para ele vai estar reservado um lugar muito maravilhoso na vida espiritual, exclusivamente porque ele deu um dinheiro que nem custou nada para ele, porque ele tinha muito e tanto e conseguido de maneira tão fácil que às vezes não custou nem o suor dele. Aí ele tira um pouquinho, dá para quem está precisando e fica com a consciência dele assim plena de satisfação. Não é isso que é caridade. Você dá um dinheiro para quem está precisando, naquele momento vai matar uma fome, vai atingir a pessoa de uma maneira assim positiva. Mas não é só isso. Aí ele diz no português, assim, para quem tem entendimento para entender. Por que você está fazendo? Como você está fazendo? Toda essa variação que você levantou aí agora é uma coisa que está numa frase só, que a gente pode até passar batido aí, mas de uma importância fundamental. Você pode fazer sem ser com dinheiro, mas você pode fazer muito pelo seu semelhante. Você parar e ouvir uma pessoa que está angustiada,
naquele momento, isso pode levantar o astral da pessoa de uma tal forma que significa um grande gesto de amor ao próximo, sim. E aí, se a gente for citar, vai ter uma infinidade de citações, a gente não quer se estender bastante, mas apenas chamar a atenção para isso, do que você faz e como você faz. É importantíssimo essa Muito bem, qualidade e a que você se propõe. muito bem, muito bem. Você prossegue aí, João Marcelo, com a leitura, por favor. Dureza, viu? A gente receber tudo porque, pelo que a gente vê. Oi, Imagino. João Marcelo, eu não entendi. Não, nada, eu tô dizendo assim. Porque assim, ó, tá baixo. O seu som para mim tá baixo. Oi. Tá Agora baixo pra melhorou. você, Selenita? Agora melhorou, João Marcelo. Agora melhorou sensivelmente. Viu? Tá vendo você? Alô, alô, tá todo mundo me ouvindo agora melhor? Agora, vá. Sim. Poxa, depois que eu já falei tanto, agora que melhorou, meu Deus. Só Ô, Jesus Jesus. com você, João Marcelo. Vá, criança. Que frustração, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha só que passagem também que ele vai ressaltar aqui, ó. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver um com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elegemos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito, que impõem amargas penas aos infratores. Bora, Jesus. Marcelo, quero ouvir seus comentários sobre isso aqui. Rapaz, eu já tô morrendo de medo agora aqui. Brincadeira, né? Já fica em pânico, né? Por que? Não entendi. Não, brincadeira à parte, mas você percebe exatamente como ele fala de uma maneira muito detalhada o que a gente vem discutindo aqui, que é a lei da semeadura, que a lei da vida é uma lei muito natural. Então, ai daquele que seja o infrator, ai daquele que faça o escândalo, como diz a passagem do Evangelho, ai desse que cometa esse crime, que ele vá contra essa lei. E esse prejuízo desse infrator, ele vai depois, como o próprio Divaldo Franco falava muito, é uma questão de débito e crédito. E se ele, para quem não é da contabilidade, né, então, depois vai ter um saldo aí. E esse saldo de entrada e saída, ou seja, de ações, ele vai ter que reparar isso. E aí é onde entra essas questões das penas aos infratores. Ele impõe, enfim, nessa lei de causa e efeito. Pode comentar, Selenita. Pois é a questão da gente achar que já é caridade você não fazer mal para alguém. Ainda é uma coisa ainda é um nível de interpretação muito raso. Claro, você não tem que fazer mal para ninguém. Você tem que sempre estar pensando com empatia. Você não fazer aos outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Beleza, mas, além disso, isto é, um degrauzinho mais adiante, você precisa, além desse cuidado com o outro, você tem que construir. Esse cuidado é uma manutenção do seu aspecto cristão, mas não é bastante. Não foi só isso que o Cristo nos ensinou. É preciso que você seja um pouco mais ofensivo. É preciso que você efetivamente tenha atitudes que vão colaborar com o outro, que vão confortar, que vão amparar, que vão incentivar, que vão construir. Esse segundo degrau que é importantíssimo. É preciso, Selenita, que efetivamente nós tenhamos essas ações que venham auxiliar o outro. Né? A gente não é vocês, nós somos. Nós precisamos entender que isso é para nós. Porque quando ele diz aqui, consoante os padrões de escolha
e afetividade que elejamos. Olha, gente, isso aqui é a supremacia da inteligência. É o que diz que os espíritos lá. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele quer tanto, ele acredita e sabe tanto que nós somos capazes de chegar nesse estágio de consciência que ele nos deixa livre para escolher as pessoas que são os nossos afins. Está escrito aqui. As pessoas da nossa afetividade. Para então, nessa integração, nessa junção, João Marcelo e Selenita, conseguirmos galgar, darmos esses passos. Aí Jesus disse assim, ó, amai os vossos inimigos. Mas ele diz, você não é obrigado a conviver com seu inimigo. Você não é obrigado a viver com braços, a beijos e abraços, não. Ame. Mas é o seguinte, Cláudio diz, não deseje o mal para ele, já está bom demais. Quando nós não desejamos mal ao outro, já é um passo em direção ao nosso estágio evolutivo. E a humanidade é capaz de fazer isso. Você que nos escuta agora tem condição de fazer isso. Nós que estamos aqui propagando, anunciando, conversando, refletindo sobre isso, também podemos fazer isso aí. Concorda, João Marcelo? Com certeza, concordo plenamente. Pois é. Então, diante disso, naquilo que ele diz, cuidado, na pauta dos princípios de causa e efeito que impõe amargas penas aos infratores. Quem são os infratores? Aqueles que de alguma forma ofendeu, machucou, magoou. Isso estamos todos nessa lista. Chamando a atenção de cada um de nós. O que é que você está fazendo? Por você e pelo outro. Quais são as suas atitudes? De que forma você está construindo a mansão que você vai morar amanhã? Percebe? Vamos para as nossas perguntas, por favor. Vamos para as nossas perguntas. Não podemos sair daqui sem respondê-las. Por favor, por favor. Vamos lá, João Marcelo. A primeira pergunta é... João Marcelo, aqui. Por que as verdades nossas de cada dia? Essa pergunta é de Ricardo Alves Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Ricardo. Por que as verdades nossas de cada dia ainda nos batem na cara e nos amolece o espírito, o corpo e o espírito? Aliás, não, Hélio Ricardo. Hélio Ricardo. Por que será que essas verdades de cada dia ainda nos batem na cara? Hein, João Marcelo? Perfeito, eu posso responder sim, e vai ser um querido. grande prazer. Veja só, olha só, o que acontece, é o que a gente já vinha discutindo aqui, a gente tem um papel de evolução espiritual, e segundo Allan Kardec, ele mostra que nós expõe, e esse incômodo são instrumentos divinos de progresso. É um despertar que a gente precisa ter de sair desse campo de ilusão, do orgulho, esse véu do ego, e buscarmos razões que justifique tudo para a gente não procurar uma verdade. Então, essa resistência ao ego, sim, é ela que causa essa dor gigantesca que ele fala aqui. Porque as verdades do dia a dia ainda nos batem, cara, assim, a gente vai ver o quanto a gente é orgulhoso, o quanto a gente ainda é muito autoritário, o quanto a gente, às vezes, na nossa fé ainda é muito fraca, entre outras questões, né, que a gente, por estar nesse mundo que é terreno, e aqui de mundo de provas e expiações, a gente visualiza as nossas vicissitudes, a gente percebe, mas essas decepções, como a gente tinha falado, elas são importantes porque nos ensina o discernimento, a perda, nos ensina a questão do desapego, o erro nos ensina a compaixão. Então, existe aí, nesse processo, uma pedagogia divina da dor e do despertar. E é importante que a gente compreenda isso, que a gente vinha comentando um pouco nas outras. E aí, logo depois da dor, vem a luz. E essa verdade, ela nunca
vai ser destruída, ela vai ser reconstruída. Então, sempre Uhum. depois vai vir. Obrigado. Ok, João Desculpa. Marcelo, Selenita. Bom, Selenita, observe a pergunta. Por que as verdades nossas de cada dia ainda nos bate na cara e nos amolece o corpo e o espírito? Porque nós estamos ainda iniciantes nessa caminhada. Então, muitas vezes nos esquecemos dessas verdades e elas nos pegam de surpresa. E aí você fica, algumas vezes, surpreso com você mesmo, você não tinha percebido que você estava num caminho meio tortuoso, você não tinha percebido que você estava sendo tão insensível para com a dor do seu semelhante, e você deixa de perceber muita coisa, você vai passando pelo caminho no mundo material, você vai passando por um caminho, você precisa estar atento e predisposto ao aprendizado o aprendizado pelo aprendizado, senão esse aprendizado virá, como o João Marcelo falou, pela dor, né? E aí você faz, mas por que? A gente faz muita essa pergunta, mas por que eu? Por que isso aconteceu comigo? A gente se esquece de buscar o nexo causal. Sim, por quê? Você pergunta como ao pai, como se fosse da parte dele uma atitude com rigor excessivo. E, na verdade, você tem que perguntar a você mesmo, por que eu enveredei neste caminho? Então, eu acho que no dia a dia a gente toma bastante dessas pancadas, mas que vão nos ajudando a galgar o caminho, uma pedrinha após a outra. Ok. Bom, quando ele vai fazer Hélio faz esse questionamento, e nós entendemos que Hélio, o grande fator dessa verdade amolecer o nosso corpo e o nosso espírito é o impacto que causa em nós pelo medo de admitir imperfeições que ainda estão intrínsecas em nós e que precisam ser tratadas. Amolece porque, ao receber tal verdade, tomamos aquele choque de realidade. Opa, alguém além de mim enxergou isso. Agora, vamos tratar isso? Vamos tratar essa verdade que está dentro de mim? Um exemplo. Chega assim e diga assim, João Marcelo, você é um exibicionista natural. Precisa diminuir um pouco essa sua exibição. É uma verdade? É. Ele vai tomar um choque? Vai. Mas ele vai refletir sobre isso e vai tratar essa situação. Eu sou muito tímido. Então, o que nós dizemos nesse instante, Hélio? Não ter medo, nem titubear diante daquilo que nós ouvirmos, pois aquilo que chegou até nós foi para o nosso próprio aperfeiçoamento moral, dentro do que nós colocamos ainda há pouco, que João Marcelo colocou muito bem, falando do processo, vou sintetizar, do processo da autotransformação. Para que ela aconteça, se faz necessário que essas verdades sejam despertadas em nós. Muito bem? Bom, então vamos lá para a pergunta de Ananias Pires, bairro da Passagem, Cabo Frio, Rio de Janeiro. E ele diz, quais são as tarefas mais comuns nas colônias espirituais, Selenita? A caridade, o amor ao próximo. Você está sempre se doando, ajudando ao que está mais necessitado do que você e, consequentemente, ajudando na obra do universo, da evolução dos seres humanos. João Marcelo? Eu quando comecei a estudar, tinha realmente essa curiosidade. É normal que as pessoas que estão entrando na nossa doutrina também tenham. Nos nossos livros, a gente vai ter vários exemplos. O que a gente pode dizer de uma maneira sintetizando? A colônia, ela pode ser vista como uma escola, um lar de caridade, um abrigo, mas as atividades mais comuns são de socorro, assistência. Então é muito comum ter hospitais espirituais. O outro ponto que eu estava falando são verdadeiras escolas. Então tem estudo, aprendizado, educação espiritual verdadeira,
Um outro ponto que você percebe uma função muito importante nas colunas é do planejamento reencarnatório, comunicação, intercâmbio com o plano físico. Então, muitos espíritos trabalham com essa transmissão de mensagem, inspiração, intuição para o reencarnado. E o serviço de, às vezes, de resgate, de amparo na Terra. Enfim, então, são muitos trabalhos, esses que eu poderia destacar aqui para o irmão. Como vocês colocaram muito bem, Célia já trouxe de forma sintética, fantástica, Deus seja louvado. Deus eu não esperava essa risada de vocês agora. Hélio não. Ananias, olha só. Para além disso, o que eles disseram, vamos entender o seguinte: todas as atividades pautadas no bem, trazendo esse olhar para o outro, que existe aqui no nosso planeta, existe lá. Ananias, aqui, neste plano de prova e expiação, é uma mera cópia do que existe no mundo da verdade, ou no mundo dos espíritos. É por esse motivo o grande desafio que os seres têm para compreender, aqueles que não têm nenhuma ideia de vida espiritual, para compreender a questão dos encarnados, porque é tudo muito natural, é tudo muito parecido com o aqui. Então, diria assim, essa naturalidade, essa aparência que torna para as pessoas desacreditar, como é o caso de Evelina, Serpa e Fantini, desacreditar que já estão mortos. Percebe? Então, nós teremos casa para limpar, hospital para limpar, tudo que o João Marcelo trouxe, até aí, mas de maneira muito especial, buscando soerguer aqueles que estão em situações mais delicadas. Tá bom, Ana Dias? Muito bem. Então, vamos lá para Jeremias Barreto, Centro, São Paulo. Jeremias quer saber o seguinte: nos trabalhos realizados de uma forma geral no plano espiritual, quais são as formas de recompensas e remunerações? Extraordinária pergunta. Vamos lá, João Marcelo. Perfeito. Veja só a pergunta. Aproxime também... mais do fone, João Marcelo. Aqui, oi. Pronto. Melhorou. Sim. Perfeito. Quando chegou a essa pergunta, eu percebi aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele diz assim: os laços de família não se rompem com a morte. Ao contrário, tornam-se mais estreitos porque se libertam da impureza da matéria. Então, perceba, esse reencontro no plano espiritual, que vai ter esse encontro na erraticidade, pais e filhos... João Marcelo, para João Marcelo. A pergunta ainda é de Jeremias Barreto Sé. Ele pergunta, nos trabalhos realizados, escuta a pergunta, nos trabalhos realizados, de uma forma geral, no plano espiritual, quais são as formas de remuneração e recompensa? Isso que você está dizendo aí é a pergunta próxima. Tá, desculpe. Voltando para a Terra, vamos lá, aterriza. Sim. Essa pergunta eu vou responder de uma maneira bem sem enrolar, sem nada, sintética. A gente trabalha lá com bônus horas, é o que os livros eles vêm comentando bastante. E aí como funcionam essas bônus horas? Você vai acumulando essas horas de trabalho e depois você vai tendo algumas, vamos dizer, regalias, ou de visitar outras colônias com esse acúmulo, ou de visitar seus parentes. Você acaba tendo alguns benefícios por ter esses bônus horas, ou de fazer alguns cursos. Então, o serviço à caridade lhe dá bônus horas. É isso que eu poderia responder. Desculpe. Selenita. Sim, pois é, dando continuidade ao que o João falou, esses bônus vão se acumulando, mas, além de você
agregar isso ao seu conhecimento, à sua prática, isso também vai lhe elevando, você vai galgando novos níveis mais elevados de desenvolvimento pela sua obra. É uma evolução gradativa, não é um salto punjante. Você está aqui, você pula para outro nível. Não, ninguém pula. Você vai, pouco a pouco, passo a passo, adquirindo uma maturidade espiritual que lhe coloca em níveis cada vez mais refinados, mais elaborados de espiritualidade, de conhecimento, de desenvolvimento. O seu grande ganho é estar sempre caminhando em direção ao alto, para a frente e para o alto. Perfeito, perfeito. O Jeremias, aqui no mundo físico, nós entendemos essa questão. Quando alguém está digamos, você é o chefe da empresa, e aí você tem um funcionário, que é aquele funcionário aplicado, ele não falta, não coloca. Ele não falta, não coloca atestado, ele faz o trabalho dele com precisão, com cuidado, com presteza. Então, como é que você enxerga esse funcionário? Ele começa a subir degraus. Ele era, digamos, ele era servente. Aí passa a ser, sai de ser servente, vai ser caixa. Foi promovido. E aí aquele caixa simpático que já tem todo mundo construído, aquela coisa toda, aí ele deixa de ser caixa, vai ser outro cargo. E vai ser gerente. Sabe? E vai galgando novos patamares, porque ele foi crescendo, ele foi evoluindo. Assim é no mundo espiritual, para que nós tenhamos uma ideia mais clara como é que isso acontece. Vamos tendo, como disse muito bem João Marcelo, passa a termos uma certa, por falta de outra palavra, Jeremias, vamos usar essa, passa a termos uma certa regalia. Amei essa sua fala, João Marcelo. Recebemos autorização para irmos a mundos mais caminhados. Vamos participar, fazer visitas, recebemos oportunidade para entretenimento. André Luiz fala isso em nosso lar. Ele trabalhou durante longas horas, então teve o direito de ir ao teatro. Né? Ele pode ir para o jardim, apreciar a natureza, a beleza, uma coisa que nós não fazemos aqui no planeta Terra, mas no mundo espiritual isso é feito com muita tranquilidade. Percebe? Bom, é assim que fechamos essa questão. A outra questão, João Marcelo, que é aquela que você estava falando. De volta à erraticidade, pais e filhos a se reencontrar, vão se comportar sempre como pais e filhos? É Márcio Ventura, Vitória da Conquista, Bahia. Eita, coisa boa! Obrigado, Márcio Ventura, obrigada. Pode falar, Selenita. Não vamos nos comportar como pais e filhos, vamos nos comportar como espíritos amigos, espíritos afins. Circunstancialmente, estávamos na vida terrena como pais e filhos. Lá até podemos voltar em posições inversas. O que era pai se tornar filho, o que nessa vida passada foi filho, vir a ser o genitor. Ou podemos ser irmãos, ou podemos ser amigos. Então, esse parentesco, ele é característico dessa temporada, dessa jornada terrena que você está aqui agora. Quando voltamos para lá, nós vimos que nós fomos tantas coisas em tantas passagens pela vida terrena. Então, são espíritos muito próximos, muito amigos, e não exatamente pai e filho. Embora que eu poderia só acrescentar mais uma coisinha? Pode, Selenita. Pode. Embora que a gente vê nos romances espíritas espíritos que se reconhecem ainda como pais e filhos, mas sabendo eles que isso é muito mais amplo. João Marcelo. Eu fico imaginando como deve ser bonito esse reencontro, né? O reencontro que acontece na erraticidade. E como diz a nossa doutrina, os pais e os filhos, quando tem esse reencontro é registrado pelo sentimento, pela energia, pela camada vibratória, não necessariamente pela aparência física.
eles se acolhem com essa profunda ternura e gratidão que eles tiveram. E muitas vezes, em outras vidas, e isso é a magia da reencarnação, pode ser que eles tenham sido inimigos. Mas aí é que tem esse novo encontro, essa nova reintegração, deles visualizarem os pais e os filhos de outra forma, de outra maneira. Então, e aí eles vão rever provas vividas juntos, eles vão planejar, inclusive, novas encarnações, conjuntas ou não, para novos aprendizados. Então, é uma libertação temporária de um papel que foi transitório. Ok. Márcio, essa relação de pais e filhos pode acontecer sim. Tanto é que nesse livro que nós estamos agora estudando, E a Vida Continua, Alzira vai visitar pai e filha desencarnados e estão morando na mesma casa, aguardando a mãe chegar. E é justamente neste momento que a Alzira passa mal, quando a jovem diz: estamos aguardando, muito feliz, aguardando minha mãe chegar da Terra. Aí a Alzira toma um susto tremendo, precisa ser socorrida, tá? Temos notícia de André Luiz também reencontrando a sua mãe, aquela felicidade extenuada, e ele reconhece o seu pai Laerte. Então, nós temos notícias de muitos que mantêm mantém esse vínculo. Porém, isso não é para sempre, ok? Nós vamos lembrar de um outro livro de André Luiz, se não me falha a memória, Libertação, quando o coordenador da equipe ele vem buscar a Margarida, ele vem ajudar a Margarida, porque em uma encarnação ele fora pai dela. Então, em função disso, quem lembra qual é o livro de Gregório? Eles vão ajudar para poder libertar Gregório, que está fazendo todo o processo de manipulação com Margarida, uma obsessão de possessão. Então, ele entra para ajudar a Margarida, porque ela foi sua mãe, sua filha, em um outro momento. Então, esses laços, havendo uma afinidade verdadeira, isso prossegue. E não havendo afinidade, é preciso haver essa reconciliação, porque ninguém é pai e filho por acaso. Se existe alguma rusga, estão como pai e filhos para resolver. Logo, vão se reconhecer no mundo espiritual? Sim, vão. Para quê? Promover esse reencontro. Aí eles juntos vão planejar sua reencarnação, juntos ou separados, juntos a sua forma de falar, quando retornarem ao plano físico, para então promover essa reconstrução. Lembra a fala de Jesus? Quando ele diz, reconcilia-te enquanto estão a caminho? Justamente. Esses relacionamentos, de acordo com a sua afinidade, vai ser mantido, e nós temos diversos casos, conforme nós citamos, que esses pais e filhos podem manter esses papéis, não sendo algo determinante, mas pode acontecer, ok? E nós estamos chegando, então, Nossa Senhora, ao final do nosso programa. Gente, que coisa! Como passa rápido! Como que é bom, o que é gostoso, o que nós temos satisfação de fazer, o tempo voa muito depressa. Nós estamos assim felizes por você, Márcio, estar conosco com as suas perguntas, Jeremias, Ananias, isso, Jeremias, Ananias, Márcio e o outro é Hélio Ricardo. Muito obrigada a vocês por terem encaminhado ao nosso programa essas perguntas, que, como disse João Marcelo, amei essa sua fala, João Marcelo, essa é a magia da reencarnação. E essas perguntas de vocês é a magia da nossa alegria, aquece a nossa alma, quando irmãos desta ordem assistem, elaboram perguntas, e nós estamos aqui com a maior satisfação, confabulando sobre elas. Muito bem, muito obrigada a você, Selenita, a você, João Marcelo, obrigada aos nossos queridos internautas, aquele abraço de coração para coração, e pedimos então para que a nossa querida Selenita profira a prece final. Por favor, Selenita. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões sobre a vida, a real vida a qual nós estamos integrados. Muito obrigada, certos da sua presença, da presença dos irmãos de luz que estão aqui conosco, nos intuindo
e ajudando a esclarecer os nossos pensamentos. Que essas reflexões, elas alimentem as nossas ações, o nosso dia a dia, e que possamos levar um pouco do muito que temos usufruído desses encontros por todos os recantos onde formos, para todas as pessoas com as quais nós convivamos. Obrigada, Senhor, que seja assim, que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.